Olá, está no ar o Boletim de Notícias, que bom ter a sua companhia e audiência. Começo falando de pesquisa científica. Médicos da Santa Casa de Belo Horizonte desenvolvem um medicamento que pode facilitar a cirurgia e também o acompanhamento de pacientes que sofrem de um tipo de câncer que ataca o sistema nervoso central. O estudo tem investimento de cerca de 3 milhões de reais e é conduzido pelo Departamento de Neurocirurgia e pelo Laboratório de Biologia Molecular da Santa Casa. A aposta é na tecnologia de ponta ao atacar o tumor em duas frentes. O que esse medicamento faz? A gente injeta ele no paciente durante a indução anestésica e durante a cirurgia ele faz com que o tumor fique amarelo. Dessa forma, a gente acredita que a gente consegue delimitar melhor os limites do tumor e ressecar ele com maior segurança e eficácia. A segunda frente é a frente da biologia molecular. Uma vez que a gente retirar esse tumor, a gente vai fazer uma extração do DNA desse tumor e vamos tentar pesquisar esse DNA no sangue do paciente. Dessa forma, a gente acredita que a gente vai conseguir fazer um monitoramento do paciente durante o acompanhamento após a cirurgia. E naqueles casos em que tiver uma volta do tumor, com esse monitoramento através do DNA, a gente vai conseguir que a gente vai diagnosticar essa volta de forma mais precoce. Para isso, a instituição precisa de 96 voluntários maiores de 18 anos e que tenham o diagnóstico de glioblastoma multiforme com a indicação de retirada do tumor. Ao final do estudo, o novo tratamento ficará disponível no Sistema Único de Saúde. Deixar o sistema imunológico fortalecido tem sido a busca de muitas pessoas para impedir ou amenizar os sintomas gripais ou de Covid-19. E segundo os nutricionistas, os maiores aliados estão nas feiras e supermercados. São frutas, verduras e legumes. A frequência de visitantes em locais como o Mercado São Sebastião tem sido pequena. Naturalmente, a população tem evitado circular muito. E não é para menos. Superamos a marca de 966 mil casos de Covid confirmados. Tem gente que sai para garantir uma melhor imunidade. Eu tomo suco de limão com muitas frutas, legumes e minha comida é muito saudável. Com muita aveia, mingau de aveia, né? Não como nada de fritura. E tomo vitamina D, tomo ômega 3 e tomo mel de abelha. A castanha é apenas um dos alimentos que garantem nutrientes importantes. Junto com o abacate, temos assim boas fontes de vitamina E. Frutas amarelas e vermelhas, como o mamão, a manga e o tomate, garantem o suprimento de vitamina A. E a queridinha de todos em tempos de pandemia é a vitamina C. Ela é obtida com o consumo de frutas cítricas, como a laranja, limão e acerola, mas é abundante também na goiaba. A dica é clara. Que tal trocar a farmácia pela feira? A lógica da alimentação saudável é como uma cadeia. Primeiro, você consome um alimento balanceado, o que reforça o sistema imunológico e logo depois você consegue aí reduzir o contágio das síndromes gripais. Não existe atalho para isso, portanto, não adianta esperar por um milagre. O consumo desses alimentos precisa ser constante. Uma outra medida bastante ineficaz é tomar vitaminas em pílulas e esperar que isso faça efeito. Os polivitamínicos também trazem riscos se não forem consumidos adequadamente. O que muitos não sabem é que alguns nutrientes ficam armazenados no nosso corpo, causando, por exemplo, hipervitaminose, que é o excesso de algumas vitaminas, e, por exemplo, como a questão do ferro, que é um mineral que ele pode sim ficar armazenado no nosso corpo e causar doenças futuramente. Então, o ideal é que as pessoas elas consumam aquele nutriente, aquela vitamina, aquele mineral, que elas tenham, que elas estejam precisando, que elas estejam na carência nutricional. A nutricionista ressalta que é a frequência da boa alimentação que produz uma boa imunidade. A nutrição natural, as frutas, as verduras, elas oferecem sim esses nutrientes que nós precisamos. Por exemplo, a vitamina A, você consegue suprir a sua necessidade de vitamina A com uma alimentação balanceada, uma alimentação do dia a dia. Pesquisadores de Brasília estão com um projeto de censo para as capivaras do Distrito Federal. A ideia é melhorar o convívio dos animais com os humanos. As capivaras são os maiores roedores do mundo. Chegam até 1 metro de altura e podem pesar de 20 a 80 quilos e andam sempre em bando.
Com a ocupação desordenada do cerrado, imagens como essa se tornaram cada vez mais comuns até em áreas mais movimentadas da orla do Lago Paranoá. Desde o ano passado, o projeto coordenado pelo Instituto Brasília Ambiental e pela Universidade Católica de Brasília monitora e mapeia esses animais. Ele tem 3 objetivos principais. O primeiro deles, realizar esse censo de capivaras, para que nós consigamos fazer uma estimativa do número de indivíduos presentes na orla. Fazer também um censo de carrapatos presente na vegetação, também fazer a sua identificação e, por fim, educação ambiental e depois realizar ações que visem melhorar a convivência das capivaras com os seres humanos. Segundo pesquisadores, as capivaras se reproduzem no período das chuvas e o macho é quem fica mais agressivo. Mas para a bióloga Melina Guimarães, elas são animais dóceis, que só atacam mesmo se sentirem ameaçadas. Esses eventos que têm sido veiculados como ataques, na realidade são reações de defesa do animal quando se veem acuados, assustados. Por exemplo, quando uma mãe está com os seus filhotes, ela vai ficar numa situação de muito estresse, que pode gerar uma reação, obviamente, negativa. Quanto à febre maculosa, que amedronta muita gente, a bióloga explica. A febre maculosa ela é transmitida por carrapatos, por algumas espécies de carrapatos. E esses carrapatos, eles podem parasitar tanto as capivaras como outros animais que ocorrem aqui na orla. E todos podem ajudar o projeto no Instagram Capivaras DF. Diversas pessoas mandam vídeos registrando o encontro com as capivaras e assim ajudam no monitoramento. E uma fruta deliciosa, rica em vitaminas, está ganhando destaque em meio às lavouras de soja e milho no noroeste do Paraná. É a acerola. Gera renda, emprego e transformou a pequena Japurá na capital da fruta no estado. Pequena, saborosa, mais rica em vitamina C do que a laranja e com muitas outras propriedades, a acerola se destaca no município de Japurá, região noroeste do Paraná. A 530 quilômetros da capital Curitiba, a pequena cidade, que tem pouco mais de 10 mil habitantes, embora seja cercada pelo cultivo de soja e outros grãos, é considerada a capital da acerola no estado. Aqui no município de Japurá, o solo é favorável para o plantio da acerola, ele vai muito bem, tá? E o pessoal tem aumentado bastante o plantio todo ano. A fruta é produzida em pequenas áreas como essa. Em 3 hectares, seu Mauro tem 950 pés. Hoje, ele é um dos maiores produtores da região. A colheita aqui iniciou em setembro do ano passado e segue até maio desse ano. A expectativa é produzir 100 toneladas até o fim da colheita. O ano bom é de 140, 150 quilos por pé. Esse ano deve dar menos por causa da pedra e a seca. O cultivo da acerola também gera empregos e renda na cidade. Só na propriedade do seu Mauro são cerca de 18 funcionários responsáveis por fazer a colheita diariamente. Fico em casa, às vezes, para não estar parado em casa, eu venho aqui, né? Ganhar uns trocos aqui, né? Para pagar, às vezes, o gás, o aluguel. Em 2021, o município colheu 1.900 toneladas da fruta. Isso foi mais da metade da produção em todo o estado, que foi de 3.680 toneladas. O cultivo da acerola no município de Japurá é impulsionado pela presença das indústrias de polpa, que são os principais destinos da fruta. De acordo com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, o município é o maior produtor de acerola do Paraná. Sem a agroindústria, eu não acredito que teria tantos produtores na atividade. Como a acerola é uma cultura muito perecível, de manhã até a tarde ele praticamente vai perdendo a qualidade, então ele precisa colher e entregar esse produto no mesmo dia. Então, se não tiver uma agroindústria próxima, praticamente seria impossível o produtor obter um produto de qualidade e fornecer para essas agroindústrias.
História preservada. O antigo cemitério de imigrantes alemães, que fica em Dalbergia, Santa Catarina, começa a ser revitalizado. Um capítulo importante da história de Ibirama, que vai muito além dos livros, está aqui. Se pudéssemos nomear esse capítulo, seria Como Tudo Começou. É que sob essas lápides repousam alguns dos pioneiros que ajudaram a fundar a colônia, que mais tarde se tornou município. E é um cemitério que remonta aos primeiros anos da imigração, né? Os primeiros sepultamentos dele são de 1902. Então ele é um cemitério muito antigo, que remonta ainda à chegada dos imigrantes aqui. A maioria das pessoas que estão sepultadas aqui não nasceram aqui, nasceram na Alemanha e, quando faleceram, foram aqui sepultadas. O antigo cemitério de imigrantes alemães fica na margem da rua Lauro Miller, em Dalbergia. Foi tombado como patrimônio histórico do município e agora passou por uma limpeza. Foi feita roçada na área. Então, quem passa por aqui consegue perceber com clareza que há um cemitério, já que antes as lápides estavam cobertas pelo mato. Tem lápides de veteranos de guerra. Acreditamos que tem aqui em torno ainda de 160 pessoas. Alguns foram exumados, alguns corpos, né? Mas a maioria a gente acredita que estejam aqui ainda, inclusive crianças. Alguns túmulos são verdadeiras obras de arte. Este tem a escultura de um tronco cortado, que seria uma representação de que a pessoa morreu jovem. São pedras tumulares muito elaboradas que podem ser chamadas de obras de arte. Esculturas com todo um simbolismo, né, que eram esculpidas em arenito na época, que era um material muito utilizado. Então, todas essas obras, elas são carregadas de um simbolismo, né? Em relação à vida, em relação à morte, em relação à pessoa que estava ali sepultada, enfim. São túmulos que não sucumbiram ao tempo e nem à ação humana. O que chama atenção é que essas lápides aqui resistiram à campanha de nacionalização da era Vargas. No período da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, placas como esta, com dizeres em alemão, eram destruídas, eliminadas. E essas permaneceram, o que torna este lugar ainda mais rico em história. Talvez tenha sido por descuido da autoridade policial na época, talvez porque é um cemitério localizado naquele período num lugar muito distante da sede da colônia, então a possibilidade de que tenham realmente esquecido de vir aqui. Com o tombamento, o cemitério, que fica num terreno da comunidade evangélica, será revitalizado aos poucos. O serviço de roçada foi só a primeira etapa. O Instituto Naturrança ficará responsável pela manutenção do espaço, que deve ser cercado e ter as lápides restauradas. Da administração, um dos intuitos é valorizar a nossa história. Então, imagina, olha que local mais rico para conseguir descobrir peculiaridades sobre a nossa história. É extremamente importante fazer essa manutenção, valorização e divulgação desse espaço. O cemitério não é só um lugar de descanso das pessoas que já faleceram, ele é um lugar de memória. Muitos sepultamentos, muitas pedras tumulares, até mesmo a disposição das sepulturas, como elas são construídas, todo o simbolismo que carrega nas lápides, tudo isso reflete uma época. Por isso que é extremamente importante preservar lugar como esse. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!